Igreja. Amém? Obrigada. Eu gosto que eu não precisava pregar, pastor, porque a igreja cantou sobre o poder de Deus, depois o senhor veio e falou sobre Efésios 6:10, né? Aí em diante, e é justamente essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para estar compartilhando com os irmãos nessa noite. Bendito é o nome do Senhor, porque isso nos mostra a unidade, como Deus tem trabalhado em nossos corações, né? E a palavra de Deus diz que na unidade o Senhor opera, né? Então, quando nós estamos unidos no mesmo pensamento, no mesmo sentimento, no mesmo propósito, o Senhor vem e derrama a sua graça. Ele vem, Ele salva, Ele cura, Ele liberta e Ele faz sinais e maravilhas, porque esse é o desejo dele, amém? Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia, nesse texto que o pastor já deu uma introdução para nós sobre Efésios. E Deus me falou assim, algumas coisas muito importantes sobre esse texto. Então eu quero compartilhar, nós vamos ler mais uma vez esse texto, tá? E depois nós vamos estar discorrendo sobre aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite, de uma forma diferente ou de uma forma especial, conforme a sua vontade. Bem, vamos nos colocar em pé mais uma vez, em reverência à palavra do Senhor. Então esse texto ele fala da armadura de Deus. Vamos ler então. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém? Querido Deus, bendito é o teu nome pela tua palavra santa e poderosa. E nesse momento, Pai, nós nos apresentamos mais uma vez diante do Senhor. Estamos, ó Deus, na tua presença santa e queremos, ó Pai, ser ministrados pelo teu Espírito Santo através dessa palavra. Ó Deus, que o teu poder venha se manifestar em nós. Pai, visita cada um dos teus servos que estão aqui nessa noite. Meu Deus, seja repreendido todo mal, toda dispersão, Senhor, toda preocupação, tudo aquilo que rouba a nossa mente da tua presença, o nosso coração. Repreende com poder e autoridade, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, e dá-nos a liberdade pela qual fomos compradas através de Cristo Jesus, para entender, viver e praticar a tua palavra, em nome de Jesus, para o teu louvor e tua glória. Já te agradecemos, Senhor. Amém. Amém? Podeis assentar. Queridos, estudando um pouco mais sobre a carta aos Efésios, né? Nós vemos muitos ensinamentos importantes sobre o comportamento, a nossa vida cristã. Paulo inicia a carta aos Efésios falando dos benefícios os quais foram conquistados em Cristo Jesus para nós. Depois ele vai dizendo qual é a forma, né? Ele conta todas as bênçãos, ele fala que nós fomos selados no Espírito Santo, ele nos fala que nós fomos escolhidos antes de a fundação do mundo, né? Para sermos irrepreensíveis diante do Senhor.
E ele é uma carta rica em ensinamentos para as nossas vidas, para a igreja do Senhor. E essa carta, ela foi considerada pela igreja primitiva como a rainha das epístolas. Tal é o conteúdo e tamanha a importância literária e teológica que ela tem para todos nós. Amém? Essa carta também, ela está num plano elevado, junto com outras cartas, Filemão, Filipenses e Colossenses. São as cartas que Paulo escreveu no seu primeiro aprisionamento em Roma. E ela traz muitas doutrinas para todos nós. A carta abrange, como eu já disse, ensinamentos ricos e poderosos, as bênçãos espirituais das quais nós gozamos em Cristo Jesus. E nesse capítulo 6, do 10 em diante, ele vai falar então da armadura de Deus. Meditando sobre essa questão da armadura, o Senhor me levou lá na vida de Davi, né? Quando Davi ele resolveu ir contra os filisteus que estavam afrontando o povo de Deus, né? Os filisteus, eles sempre guerreavam ali, tomavam território, invadiam as terras, destruíam a plantação. E Davi, então, ele resolve ir lutar contra o filisteu, né? Quem é esse filisteu afrontando o Deus vivo, o povo do Deus vivo? E aí, então, ele vai até Saul, e Saul olha para ele, né? Saul era grande em estatura, ele se destacava no meio do povo, e ele olhou para Davi e falou assim: nossa, esse homem pequenininho, o que ele vai querer fazer, né? Olha, eu vou te emprestar minha armadura, né? E aí emprestou, queria que Davi usasse a armadura dele. Davi foi, colocou a armadura, aí tentou se mexer, não dá para usar essa armadura, né? Olha, eu vou com ele sem armadura mesmo. Então, nós vemos que Davi, ele tinha um entendimento espiritual, ele tinha um entendimento de quem era o nosso inimigo, né? Então, ele pega 3 pedras e ele vai contra o gigante, né? O gigante filisteu. E aí ele fala assim: olha, você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em o nome do Senhor. E foi e atacou, pegou as fundas, as pedras, né? E acertou o gigante, e ele derrubou o gigante. Com o poder de Deus, por causa da fé que Davi tinha nesse poderoso Deus. Então ele vence a guerra. E o tema da minha mensagem nesta noite é conquistando, né? Tomando conta do seu território, do nosso território contra o inimigo. Amém? Paulo inicia aqui, eu vou destacar, eu até preparei a mensagem toda falando de cada equipamento que se refere à armadura de Deus, que está nesse texto. Nós temos armas espirituais poderosas para lutar contra o inimigo. Como já foi dito e como a carta também diz, que a nossa luta ela não é contra a carne e sangue. A minha luta não é contra o meu vizinho, não é contra o meu irmão. A minha luta é uma luta espiritual. Então nós não podemos vencer essa batalha com armas físicas, como Davi havia entendido ali na história de Israel. Então, Paulo ele nos dá um entendimento de quem é o nosso inimigo. E ele fala que o nosso inimigo, ele é um ser espiritual, né? Nós temos todo o entendimento nas cartas de quem é o nosso inimigo. O nosso inimigo, ele vive bramando como um leão buscando a quem tragar. O nosso inimigo, ele trabalha o tempo todo para nos derrubar, para nos saquear, para destruir a nossa casa, para roubar a nossa alegria, roubar a nossa fé. E se nós não tivermos o entendimento espiritual da nossa luta, a gente vai ter problemas e nós não vamos conseguir tomar conta do nosso território. Vamos ter um entendimento aqui do que é um território espiritual. A minha vida, o meu ministério, a minha casa é um terreno espiritual.
E como um terreno espiritual, nós temos que tomar posse desse terreno. Vamos lá, se você comprar um terreno, tá? Você tem o desejo de construir uma casa, você mora de aluguel, você vai lá e você compra um terreno, tá? O terreno está limpo, tal, e você precisa construir a casa. Se você fizer a escritura, se você pagar os impostos, se você fizer todos os trâmites legais para que esse terreno de fato seja seu, e depois de tudo isso, você fez toda a parte burocrática, agora você pega a escritura e esse terreno é seu. Glória a Deus por isso. E aí você deixa o seu terreno lá, você não limpa ele, você não toma conta dele, você deixa ele abandonado. O que vai acontecer com esse terreno? Esse terreno, ou ele vai ser invadido, os vizinhos, de repente, podem fazer desse terreno um depósito de lixo, né? Então, esse terreno que você adquiriu com dinheiro, com suor do teu rosto, ele precisa ser apropriado. E a armadura de Deus, as armas espirituais que Deus tem para nós, ela também precisa ser apropriada. Se eu recebo as minhas armas, né, e eu não me aproprio delas, eu não vou ser um crente vitorioso, eu não vou ser uma pessoa vitoriosa. Porque a exemplo do terreno que eu dei agora, ele vai ficar minado, né? Nós vemos lá na parábola do joio, quando aquele homem, ele semeou o trigo ali na sua terra, e aí depois começa a sair o trigo, começa a brotar o trigo, e aí os servos dele falam assim, olha, tem joio no meio do trigo, e aí, como é que é agora? O senhor só semeou semente boa, como é que surgiu o joio? E aí então ele fala assim, olha, o inimigo veio na calada da noite e semeou o joio. Então é na calada da noite que o nosso inimigo ele trabalha. É quando nós estamos assim dispersos, quando nós estamos acomodados, quando nós estamos, nossa, está tudo bem comigo, eu não tenho problema, né? A Jaqueline está doente, problema dela lá, eu não tenho nada com isso, né? Então, quando nós estamos assim, frios, apáticos, indiferentes à vida, ao sofrimento do nosso irmão, aí o diabo, ele sutilmente, ele vai tomando o nosso território. E aí ele vem, ele destrói a família, ele semeia a contenda, ele semeia a divisão dentro do nosso lar, né? E assim, aí a gente levanta, começa a brigar, começa a se alterar, deixa a ira tomar conta, e aí então, aí o inimigo fica feliz, né? O inimigo, ele não precisa de grandes coisas para tomar conta do nosso território. E eu quero usar aqui uma ilustração interessante que eu aprendi e nunca mais esqueci. Então, o diabo, ele chega para uma pessoa e fala assim, olha, me dá um quarto da sua casa, me dá um quartinho lá, aquele pequenininho que está lá no fundo. Aí o crente fala assim, não vou te dar não vou te dar o meu quarto não. Então me dá aquele cantinho da sala lá que você usa para orar. Não vou te dar não vou te dar. Aí o diabo fica insistindo. Aí ele fala assim, tá bom, vai, vou te dar esse preguinho na parede. Aí o diabo vai lá, tá bom, tá, preguinho tá bom. Aí o diabo vai lá, coloca um animal morto ali, e aí o cheiro invade a casa, né? E aí o diabo foi vitorioso. O diabo não precisa de grandes coisas para tomar conta do nosso território. Ele só precisa de um preguinho. Só um cantinho da sala, ele vem ali, ele planta uma coisa ruim para trazer confusão para a nossa casa. Então, nós precisamos nos revestir dessa armadura, tá? Então, em primeiro lugar, eu quero falar sobre o escudo da fé. Paulo fala que nós devemos embraçar o escudo da fé. Ele fala da armadura de Deus. A armadura de Deus é poder. Tudo que nós cantamos aqui, tudo que nós louvamos é o poder de Deus, tá? Então, nós precisamos nos apropriar, precisamos pegar essa armadura de Deus e nos revestir dela para enfrentar as astutas ciladas do inimigo. Então, embraçando o escudo da fé.
Paulo, ele fala que desse texto, nessa porção das Escrituras, ele tem uma alusão ali, o pastor recentemente já pregou sobre isso, e não é que nós vamos chover no molhado, não, né? Não vamos pregar a mesma coisa, mas a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso, né? Então, a Bíblia fala que a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, tá? Então, o Espírito Santo vai continuar nos falando através desse texto. Então, ele tem em mente ali, Paulo estava preso, e o soldado romano estava frequentemente ali guardando sentinela, né? Vigiando Paulo, para Paulo não fugir, sempre atento. Então, a sentinela está ali. Então, Paulo está escrevendo as suas cartas, mas tendo em vista aquele soldado. E aí, Paulo, então, pelo Espírito Santo de Deus, ele tem um entendimento dessa batalha espiritual que o texto nos descreve. E aí, então, o Espírito Santo fala para ele, a armadura de Deus. A armadura de Deus, ela é poderosa. Nós vamos embraçar o escudo da fé. O soldado romano, ele tinha na sua frente um escudo. Era um escudo grande, não aquele escudo pequenininho que a gente vê nos filmes, que é só um círculo, na mão da pessoa, do soldado, e ele fica. Não, o escudo, ele era oblongo, ele era meio oval, e ele segurava aqui na frente o escudo da fé, o escudo para se defender das armas do inimigo. E esse escudo, ele tinha 2 tábuas, e ele era envolvido numa pele de animal. Então, o soldado, quando eles iam para a guerra, não sei se vocês viram já isso em filme bem antigo, aí os soldados vinham, ia todo mundo correndo, e aí eles passavam assim em frente ao rio, e molhava aquele escudo, e ia para a guerra. Porque na antiguidade a guerra, ela não era como hoje. Hoje são armas biológicas, armas químicas, Naquele tempo, a flecha, ela era lançada com fogo. Então, o soldado, ele tinha que estar atento, ele tinha que molhar aquele escudo, porque senão as flechas cheias de fogo vinham, e aí não conseguia parar, e ele ia morrer ali queimado. Então, Paulo fala que nós devemos embraçar o escudo da fé. Então, a fé, ela deve nos envolver. Nós precisamos dessa fé. E essa fé, nós só conseguimos através de Cristo. Quando nós entendemos que Cristo pagou um preço, como a Sueli falou no começo, e Ele alcançou para nós a redenção. Ele alcançou para nós a vida com Deus. Nós precisamos nos revestir de Cristo através dessa fé. Quando eu entendo o sacrifício que Cristo fez por mim, então eu posso embraçar esse escudo da fé. Outra coisa importante que nós temos é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele não só nos limpa de todo pecado, como também ele é uma arma para que nós possamos enfrentar o pecado que está no mundo. Então, quando nós lutamos contra as trevas, nós precisamos nos lembrar que o sangue de Cristo nos limpa de todo pecado, e o sangue de Jesus, ele faz o inferno retroceder. Aleluia, glória a Deus por isso. Então, a igreja do Senhor, ela tem esse poder. Por isso que o pastor sempre menciona aqui, que as trevas, elas não prevalecem contra a igreja do Senhor. Nós precisamos ter essa fé. No início da minha vida cristã, eu era muito envolvida, antes de conhecer a Cristo, eu era envolvida com as trevas. Eu praticava espiritismo, eu ia lá, eu invocava os demônios através do espiritismo de Allan Kardec. E eu era uma pessoa profundamente perturbada. Profundamente perturbada. De noite e de dia. O diabo não me dava descanso. E de noite, ele me atormentava com barulhos pela casa. E aí eu acordava o meu marido, bem, olha, tem alguém em cima do telhado, tem ladrão em cima do telhado. Era no telhado, ora era na porta, ora era na janela. Eu não tinha paz. Então eu sabia muito bem que o diabo, ele vivia me provocando, ele vivia me atormentando.
E de dia, então, eu tinha que arrumar confusão com alguém. Então, meu marido pagava o pato, né? Aí eu brigava com ele, eu não acreditava nele, eu dizia que ele me traía, né? Eu era desconfiada, tá? Um ciúme doentio. E esse ciúme, ele tomou conta do meu coração quando eu comecei a praticar o espiritismo. Então, nós precisamos estar muito atentos às armas do diabo. E aí, então, eu aceitei a Cristo, né? E eu fiz um desafio com Deus, porque eu não gostava de crente, eu não gostava de igreja. E eu falei assim, olha, se Deus fala, o irmão lá que pregou na minha casa, falou assim, olha, Deus fala por essa palavra aqui, né? É Deus falando, né? Falei, bom, então se Deus fala pela palavra, Ele vai ter que falar para mim ir para a igreja, porque se Ele não falar, eu não vou, né? Fui muito atrevida. E aí depois, muitas coisas aconteceram, mas depois eu já participando desse grupo, o Senhor me deu uma experiência maravilhosa através da oração. E eu sonhei, eu tive um sonho, e nesse sonho, o Espírito Santo de Deus me ensinou a lutar contra as trevas, e era com o sangue de Jesus, era o sangue do Cordeiro, né? Então os demônios vinham, tentavam me pegar, e eu dizia, o sangue de Jesus tem poder, e quando eu falava isso, pluf, o demônio sumia. Eu, nossa, que coisa maravilhosa, né? E aí eu continuava na minha caminhada, e dali um pouco eu sentia que perto de mim estava um cavaleiro com uma lança para jogar sobre mim, e aí eu virava para cima dele com uma capa, e eu dizia, o sangue de Jesus tem poder, e os demônios sumia. Eu, glória a Deus. E aí eu acordei, olha, eu me arrepio ainda quando eu me lembro desse sonho, né? Porque foi uma experiência maravilhosa, e essa experiência ali está pronta para cada um de nós, mas nós precisamos orar. Tudo isso aconteceu porque os irmãos me ensinaram que eu tinha que orar, né? E através da oração, o Espírito Santo foi ministrando para mim, me ensinou que eu devia ir para a igreja, me ensinou a amar a igreja, me ensinou a expulsar os demônios, me ensinou que o sangue de Jesus tem poder, e aí então eu passei, eu passei a caminhar vitoriosamente, porque eu aprendi um segredo muito importante contra o inimigo das nossas almas, amém? Contra aquele que me perturbava de dia e de noite, aleluias. O segundo ponto, eu quero falar sobre o capacete da salvação. O soldado romano, ele tinha que usar o capacete, né? Porque o capacete ia protegê-lo das bombas, né? Não sei se na antiguidade, naquele tempo, já existia algum tipo de bomba, mas o capacete protegia, se ele caísse, para ele não machucar a cabeça, né? E aí, então, Paulo vai falar sobre o capacete da salvação. O que é esse capacete da salvação? O nosso cérebro, ele está envolvido pelo nosso crânio, pela nossa cabeça. O nosso cérebro, ele tem uma atividade, é aqui na cabeça que nós pensamos, é através da nossa razão que nós entendemos o mundo físico e o mundo espiritual. Então, a nossa cabeça, o nosso cérebro, ele precisa ser protegido, ele precisa se apropriar dessa vestimenta, né, da salvação, o capacete da salvação. Nós precisamos entender o poder da palavra de Deus com a nossa mente. Os nossos neurônios, os cientistas dizem que a cada instante que nós vivemos, os nossos neurônios eles vão morrendo, né? Os cientistas também, em especial aí a classe dos psiquiatras, né? Eles também falam que a nossa mente ela é muito importante. A nossa mente, ela na verdade, antigamente se pensava, né, os cientistas, os estudiosos, acreditavam que o coração era o centro da vida, né? O coração era o centro da vida. E aí depois foi se entendendo, estudando mais, que na verdade o centro da vida está no cérebro. E é por isso que a pessoa que tem, por exemplo, um AVC, né, que tem um derrame cerebral, ela perde funções do corpo,
Se ela tiver um AVC isquêmico, ela pode ficar com lesões no braço, na perna, em alguma parte do corpo. Se ela tiver um AVC hemorrágico, então é mais perigoso, então realmente a hemorragia pode tirar a sua vida, né? Mas a nossa mente, ela precisa ser revestida da palavra de Deus, das promessas que Deus tem para nós. A nossa mente, ela tem uma tendência a divagar, né? Agora nós estamos aqui pregando, só eu estou falando, e aí, ó, espero que ninguém durma aqui, né? Meu marido falou assim, ó, você está proibida de pregar bem devagar, hein? Seja cheia de espírito, porque senão eu vou dormir, né? Está cansado, passou a noite trabalhando, né? Então, se eu pregar aqui devagarzinho, que nem eu dou aula, ele vai dormir aí. Então, eu espero que ninguém durma, tá? Mas a nossa mente, ela tem uma disposição a divagar, né? Então, nós precisamos revestir a nossa mente com essas promessas de Deus. A Bíblia nos diz que, Paulo também nos ensina, lá em 1 Coríntios 10, 5, vamos ler lá, para a gente ter um entendimento maior aí, tá? 2 Coríntios 10, 5. Deixa eu aproveitar e beber um pouco de água aqui. Paulo diz assim, olha, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando em nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, a nossa mente, ela precisa estar obediente a Cristo. Nós precisamos nos revestir, né, de Cristo para entender. Parece complexo, e é realmente complexo. Tem muitas coisas que nós só entendemos pela fé, né? A gente não tem como explicar a mente revestida de Cristo, mas pela fé, eu posso me apropriar dessa verdade, eu preciso crer nessa verdade e fazer dela agora o meu escudo, a minha armadura. Porque a nossa mente, quando ela se deixa levar por pensamentos humanos, né? A nossa mente, quando ela é dominada pelas coisas do mundo, nós podemos adoecer. Muitas doenças advêm de uma mente, de uma pessoa que tem a cabeça fraca, né? Que se deixa levar pela opinião dos outros, que se deixa levar pelo pensamento do outro. Ele está caminhando aqui, ele está caminhando e ele, não, esse caminho é certo, eu vou caminhar por aqui. Aí chega um filho de Belial e diz para ele assim, olha, não vai por esse caminho não, vem por aqui. E aí ele vai, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e ele vai, né? Provérbios nos adverte que nós precisamos tomar cuidado com as ciladas do diabo, com as insinuações do inimigo e com a nossa mente. Então, a nossa mente, ela precisa estar protegida. Quando nós, muitas vezes, por exemplo, uma pessoa que sofre de insegurança. Essa pessoa que sofre de insegurança, ela tem dificuldades, por exemplo, para estudar, ela tem dificuldade para entender muitas coisas, ela tem dificuldade para tomar uma posição, para tomar uma decisão. Então, essa mente, ela precisa estar observando a palavra de Deus, né? A minha mente, o meu pensamento me diz que eu sou fraca, que eu sou doente, mas Deus me diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, aleluia. Então eu posso todas as coisas, né? O mundo está dizendo para mim que eu sou fraca, que eu sou débil, que eu não sou nada, mas Cristo me diz, a palavra de Deus me diz, que eu sou propriedade exclusiva do Senhor, que eu nasci para ser vencedora, que eu sou vitoriosa, então eu vou me apropriar dessas verdades, e não as verdades que o mundo quer colocar na minha mente.
Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, pensa na riqueza que isso quer dizer para nós. Como isso é maravilhoso. Você saber, o mundo está dizendo que você é fraco, né? O mundo está dizendo que você não presta para nada, o mundo está dizendo lá para o viciado, para a prostituta, que ela não tem nada de bom, mas Deus está falando que você é especial, que você é propriedade exclusiva do Senhor Jesus, que você é templo do Espírito Santo, que nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus para herdar as coisas futuras, as coisas do céu, aleluias. Então nós precisamos crer nessa palavra. Então não podemos deixar que os pensamentos do mundo venham nos moldar. Lá em Romanos, Paulo fala assim, olha, não vos amoldeis pelo mundo, pela forma do mundo, não tome essa forma do mundo, porque a forma do mundo não é a forma que Deus tem para nós, aleluias. Outra doença que também atinge uma grande multidão, e dizem os especialistas, os psicólogos e psiquiatras, que haverá muitas pessoas no futuro enfermas da mente, o mal de Alzheimer, né? Então nós precisamos o que para nos livrar desse mal? Nós precisamos exercitar a nossa mente. Se nós ficarmos aqui, eu quero falar especificamente a nós mulheres, né? A gente tem umas atividades que são assim, muito metódica, sistemática, é mecânico, é automático para nós, né? Lavar louça, fazer café, fazer almoço, e a gente fica assim, olha, meio que um robozinho, né? Fazendo, lava roupa, estende, né? E a gente tem uma tendência, então, a nossa mente, ela ficar meio que embotada, ela fica meio que paralisada, por causa desse automatismo, tá? E outras profissões também podem trazer esse risco. E qual é o segredo? Aí os especialistas dizem o seguinte, que nós precisamos exercitar a nossa mente, nós precisamos treinar a nossa mente, nós não podemos ficar acomodados. E quando eu entendi isso, eu falei assim, já sei, vou voltar a estudar, né? E aí eu voltei a estudar. Então nós precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos aprender mais da palavra de Deus, e aqui eu quero convidar os irmãos a virem fazer seminário também, é lógico, nós estamos querendo alunos, né, professor, né, pastor? Queremos alunos aqui para aprender. Então, quando você exercita a sua mente, raciocina, quando você pensa, quando você lê, quando você memoriza textos bíblicos, você está se apropriando desse capacete da salvação, e você vai ficando forte, você vai ficando iluminado, você vai entendendo as coisas espirituais através da sua mente. A terceira arma que eu quero enfatizar aqui é a espada do Espírito. Aleluia! Essa espada do Espírito é o próprio Espírito Santo que nos dá. E ela está aqui, olha, a nossa arma. Essa é a arma com a qual nós venceremos todos os dardos inflamados do maligno. Essa arma vai nos ajudar a manter o nosso território limpo, perfumado, com o perfume de Cristo. Aleluias! A palavra de Deus, ela é poderosa. Hebreus 4:12 nos diz que a palavra de Deus, ela é uma espada afiada, uma espada de 2 gumes. O que é uma espada de 2 gumes, irmão? É uma espada que corta dos 2 lados. E essa espada, então, ela entra no nosso coração, na nossa mente, e ela discerne o bem e o mal. Ela dá o discernimento para nós do que é que nós devemos fazer. Ela discerne as intenções, né? Então, essa palavra é poderosa, aleluia. Jesus, ele combateu o inimigo depois de jejuar, ele foi lá para o monte, né? E lá ele guerreou com as trevas. E o inimigo conhece a palavra de Deus, viu, amados? Ele conhece melhor do que nós, né? E o inimigo foi lá e ele tentou Jesus com a palavra de Deus, porque ele sabia que era filho de Deus e que ele
e que ele conhecia. Então, ele vai usando a palavra de Deus de uma forma errada, para enredar Jesus. E Jesus, então, ele enfrenta o inimigo com a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é poderosa para vencer o nosso inimigo. A nossa oração, ela precisa, cada vez que nós nos aproximamos de Deus, nós precisamos orar. O que é a oração? A oração a gente aprende aqui, todo mundo já está careca de saber, né, Mauri já está careca de saber, o Júnior, o pastor já está careca de saber que a oração, ela nos aproxima de Deus, Nós podemos orar através da nossa oração, nós temos esse relacionamento com Deus. E até uma coisa interessante aqui para a gente, uma arma muito interessante para a gente utilizar na hora da oração. Se você orar assim, sabe naquele fim de dia que você está bem cansado, sonolento, arrebentado, e você vai lá, ajoelha e você começa a orar. Senhor, eu te agradeço por esse dia, em nome de Jesus Cristo, e você vai... Dá-lhe bom que você está dormindo. Opa, estou dormindo. Aí você desperta. Opa, Senhor, desculpa, perdão, Senhor. E aí você desperta e tal. Como é que nós podemos vencer o sono e o cansaço? Deus me ensinou isso também, orando em voz alta. Então, quando eu estou muito cansada, eu leio a palavra em voz alta, me ajuda a ler melhor, me ajuda na leitura, no português. E ela também me ajuda, quando eu oro em voz alta, me ajuda a vencer o sono e o cansaço também. Então, a oração, ela nos aproxima de Deus para um relacionamento, ela nos ajuda a crescer no entendimento da palavra de Deus. A oração, ela vence as trevas. A oração é uma súplica, nós podemos orar, Paulo fala aqui, de tipos de oração, Então, ele fala orando em todo o tempo, ele fala da oração de súplica e orando por todos, Então, são três tipos de oração aqui. Então, a oração, nós temos aquela oração quando... tem mais, viu, irmãos? Mas é que eu não vou ter tempo de falar tudo aqui, tá? Então, a oração, ela nos dá uma comunhão com Deus. Por exemplo, se eu quiser ter comunhão com a Nádia, mas eu não conversar com a Nádia, vai ser difícil, irmã? Se eu conversar com o surdo, se eu não falar na linguagem de sinais com ele, irmã Miriam, também não vai ter diálogo, Ele vai tentar falar, e você não vai entender nada, e ele também não vai entender nada se você não falar, tá? Então, a fala é o nosso meio de comunicação, E Deus, Ele deu isso para nós. Então, nós precisamos falar com Deus, nós precisamos orar e conversar com Deus, para que a gente possa ter um relacionamento de intimidade, que eu possa abrir o meu coração para Deus. Mas tem também a oração de súplica, que é a oração que nós fazemos por enfermos, que nós fazemos por irmãos que estão em aflição, por irmãos que necessitam, E a oração por todos os santos, tá? Então, são tipos de oração que nós devemos fazer. Eu preciso orar por mim e eu preciso orar pela igreja, pelos meus irmãos. A igreja é um lugar maravilhoso onde nós podemos ter comunhão, onde nós podemos crescer, Quando Deus me ensinou o que é igreja, eu nunca mais quis me afastar da igreja. É um lugar maravilhoso. Eu prefiro estar na casa do Senhor do que qualquer outro lugar, Davi fala, olha, melhor estar em tua presença um dia do que estar 1000 anos em qualquer outro lugar. Então, a igreja é um lugar maravilhoso, amém? Para estarmos. E nós precisamos orar pela igreja. Os líderes, quando nós olhamos, estudando a história da igreja cristã, nós vamos ver que os grandes avivalistas, como Moody, Charles Spurgeon, grandes homens de Deus, Paul Yang-Shu, ele levantou assim uma geração inteira nesses países para orar. Então, Moody, os escritores nos dizem, os estudiosos nos dizem,
Foi um grande avivalista que Moody, ele tinha lá no porão, tinha um lugar que haviam muitas pessoas que oravam, que intercediam por Moody. E onde ele passava assim, ele não precisava nem falar. Os demônios iam caindo, as pessoas iam se prostrando, iam se rendendo a Cristo, né? Então, a oração pelos servos de Deus, o pastor aqui, a sua esposa, seus filhos, precisam da oração da igreja. Nós precisamos orar, né? A irmãzinha está bem cansada, né? Nós precisamos orar, precisamos clamar, orar. É muito difícil estar à frente. É muito difícil. Quem ora aqui, quem já pregou aqui, sabe que não é fácil estar aqui, né? Dá uma tremedeira, dá uma dor na barriga, um frio, né? E a gente tem uma grande responsabilidade de vir aqui e pregar a palavra de Deus e pregar a mensagem. Deixa eu ver aqui a hora, senão eu vou avançar a noite aqui, e não tem nem janela para ninguém cair lá, né? Que nem quando Paulo pregou, né? Avançou a madrugada e o menino caiu lá da janela. Então, nós precisamos orar, né? Se nós queremos um avivamento, precisamos orar. Tem passos para que o avivamento realmente aconteça, como os irmãos falaram aqui, já nesta noite, né? O avivamento, ele primeiro começa dentro de mim, começa em mim. E então eu preciso buscar a Deus, eu preciso desejar esse avivamento, eu preciso desejar esse avivamento para a minha casa, para a igreja do Senhor. E a oração, ela faz parte de tudo isso. Nós precisamos orar. A oração, ela é necessária para o crescimento da obra de Deus. Lá, quando nós vemos a igreja primitiva, em Atos 2, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado, todos foram cheios do Espírito Santo, e nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. É uma ordem, assim como revestir-nos da armadura de Deus é uma ordem, é uma palavra imperativa que está aqui. Então, nós precisamos nos apropriar disso. Nós precisamos obedecer aquilo que a palavra de Deus nos fala. E nós precisamos deixar de lado a nossa preguiça, o nosso cansaço, buscar a Deus, orar, clamar a Deus, para que o reino de Deus possa crescer. Se nós não orarmos, nós não vamos ver nem a nossa casa transformada, nem a nossa nação transformada, e também não vamos ver o avivamento. Amém? E todos nós, não é só eu, né? Muitas pessoas, muitos pregadores, já ouvi falar, né, que um crente cheio do Espírito Santo é uma brasa viva, né? É uma brasa viva. Então, quando você vem para a casa do Senhor, você está cheio do Espírito Santo, você dá a mão para o seu irmão, para a sua irmã, para orar, e o Espírito Santo, o fogo de Deus cai, né? Aleluia! E aí todos podem ser cheios do Espírito Santo. Graças a Deus por isso. Então, é uma ordem. Não vos embriagueis com vinho, lá em Efésios 5 também fala, mas enchei-vos do Espírito. Um crente cheio do Espírito Santo de Deus, ninguém pode com ele. As trevas não podem avançar, ele não vai tomar conta do seu território, ele não vai semear contenda na sua casa, ele não vai semear o joio no meio da igreja, porque nós somos cheios do Espírito Santo. E Deus está nos chamando, está nos conclamando a sermos soldados, como o pastor falou. Nós precisamos tomar essa armadura, precisamos guerrear as guerras do Senhor, precisamos avançar com a igreja do Senhor, e quando a igreja avança, as trevas têm que recuar. Mas é a igreja, não é só eu, não sou só eu, não é um grupinho de pessoas. Claro que pode iniciar através de um grupo. Quando aconteceu o grande avivamento na década de 1950 aqui no Brasil, vindo dos Estados Unidos, né? O entendimento maior sobre o Espírito Santo, as pessoas buscando a Deus, as pessoas adorando a Deus, as pessoas desejosas de que o reino de Deus cresça e absorva e alcance todas as pessoas. Então, Deus está nos conclamando, está nos chamando para fazermos parte dessa guerra, para sermos soldados de Cristo. É uma guerra, como eu disse no começo, como o pastor falou, é uma guerra, é uma batalha espiritual.
E se nós estivermos acomodados, nós não vamos tomar conta do nosso território, nós não vamos vencer, nós não vamos ver a igreja avançando, nós não vamos ver o Brasil liberto da corrupção, da mentira, do pecado, da prostituição, das drogas. Nós precisamos orar para que as trevas possam retroceder, para que nós possamos avançar com o Evangelho. Nós precisamos orar. E Deus está contando comigo e com você para essa guerra. Aleluia. Então vamos nos apropriar, meus amados. Vamos entender, vamos buscar mais a Deus. Vamos aprender mais a palavra de Deus, como diz lá em Oséias. Prosseguir, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor cada dia mais. Vamos estudar para que a nossa mente não fique embotada, para que no futuro nós não venhamos ter problemas de Alzheimer e tantas outras doenças que ainda possam surgir com a nossa mente embotada. Assim como o nosso corpo precisa de exercícios físicos, a nossa mente precisa ser exercitada no conhecimento da palavra de Deus. Assim como o nosso corpo precisa de exercício para ficar fortalecido, fortalecer os músculos, a nossa saúde física, o nosso coração também precisa ser revestido dessa fé. Precisamos abraçar a armadura de Deus e lutar e guerrear as guerras do Senhor. Agora eu quero que você curve a cabeça. Eu não sei se há alguém no nosso meio aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus, ainda não reconheceu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e o seu nome ainda não está no livro da vida. Ou talvez se você tem alguma dúvida na sua mente, no seu coração, de que você não tem salvação, de que você não pode fazer parte dessa guerra. Então, nesta noite, você pode entregar a sua vida para Cristo e dizer: Senhor, escreve o meu nome nessa lista, Senhor. Eu quero ser soldado, eu quero advogar a tua causa também, eu quero lutar, eu quero guerrear. Amém? Oh Deus querido, Pai eterno, no nome santo e precioso de Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, e podemos entrar no Santo dos Santos e Te adorar. Nós temos pleno acesso ao Teu trono, ó Pai, e com ousadia e intrepidez nós adentramos a Tua presença. Ó Deus querido, nós sabemos que o Senhor está regimentando soldados, está levantando homens e mulheres, crianças e jovens, para serem arregimentados, para revestirem-se dessa armadura e guerrearem as guerras do Senhor. Meu Deus querido, se nessa noite houver alguém aqui, que o Teu Espírito Santo de amor venha tocá-lo agora, e que ele possa entender, ele ou ela possa entender, e se render ao Teu senhorio, e entregar a sua vida para o Senhor Jesus, para ser um instrumento, para ser um soldado no teu exército, para ser, ó Deus, alguém vitorioso, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Ó Santo Deus, toca agora, Senhor, toca agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, e vai salvando, vai trazendo, vai atraindo. Atrai os nossos corações, ó Deus, para os Teus braços de amor. Atrai as nossas vidas, querido Deus, e toca-nos, Senhor, com brasa viva do Teu altar, em nome de Jesus, Pai. Obrigada pelo sacrifício de Cristo, obrigada porque nós temos pleno acesso ao Teu trono, obrigada porque nós podemos guerrear as guerras do Senhor. O Senhor é o general, o Senhor vai à frente dessa batalha, vai à frente, Senhor, arregimentando, tocando, levantando os Teus filhos, ó Pai, para participarem, Senhor, desta grande guerra, em nome de Jesus Cristo. Aleluias, aleluias ao Teu nome. Continue orando, meu irmão, continue orando, minha irmã, clamando para que Deus salve mais vidas, para que vidas se prostrem diante do Senhor. Aleluias. E eu quero perguntar, existe alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Cristo? Alguém que ainda não entendeu o mistério da salvação, o mistério do sangue de Cristo para ser vitorioso? Há alguém nessa noite que gostaria de entregar a sua vida? Eu não quero insistir, eu não quero constranger ninguém, mas eu quero que você saiba
que assim como nós precisamos nos apropriar de um terreno comprado fisicamente, nós também precisamos nos apropriar da salvação, entender que Cristo morreu para nos dar vida eterna, para nos livrar das trevas e do pecado, da condenação, da acusação do diabo. Há alguém nessa noite? Levante a sua mão. Oh Deus poderoso, aleluias, aleluia, Senhor, bendito Deus, te agradecemos, Pai, te agradecemos pela palavra, te agradecemos por essa igreja, te agradecemos, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada irmã, bendito é o teu nome. Eu quero que você saiba que se alguma coisa te impediu de levantar a mão, no caso de haver alguém que ainda não se entregou a Cristo, saiba que você pode fazer essa decisão no seu quarto, na sua casa. Apenas esse local é o local ideal. A igreja do Senhor é representante do reino de Cristo aqui na terra. A igreja tem autoridade para confirmar, para orar e para pedir a Deus que o seu nome seja escrito no livro da vida. Então, se você, por algum motivo, não quer fazer essa decisão aqui, saiba que você pode procurar o nosso pastor, você pode estar buscando falar com ele, para ter um entendimento maior sobre essa verdade tão maravilhosa. E você pode fazer em qualquer dia, em qualquer momento, em qualquer horário, porque o Espírito Santo é aquele que vive e reina dentro de cada um de nós, e Ele está presente nas nossas vidas. Ele é um ser maravilhoso, Ele é um ser especial, espiritual, e você pode clamar por Ele em qualquer momento e em qualquer lugar. Amém? Bendito é o teu nome, Pai. Quero chamar o pastor Rai agora para estar aqui conosco, fazer essa oração de encerramento. Quero agradecer ao pastor, à igreja, o privilégio, a oportunidade de estar aqui ministrando, e que o Espírito Santo venha iluminar, venha nos ajudar a entender essas verdades espirituais tão maravilhosas. Amém? Muito obrigada, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Obrigada, pastor. Amém, igreja? Deus falou com você? Vamos ficar de pé. Orar agradecendo ao Senhor, pedindo uma noite abençoada e uma semana especial. Só lembrando que domingo que vem à noite não terá o culto. Todo o nosso culto será pela manhã. Às 9 da manhã começamos. Café da manhã, palestra para a família, jovens, adolescentes, crianças. E depois a ceia. Será toda pela manhã. Aí à noite estaremos liberados. Amém? Parabéns, irmã Cida. Foi uma bênção. Foi ou não foi, igreja? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, por essa palavra. Agora, Senhor, revista-nos com a tua armadura completa. Ó Pai, para a glória do teu nome. Que o capacete, Senhor, que o escudo,